Esse São Paulo, então, se classifica em primeiro lugar, vai para o pote 1, mais um que pode ser adversário de Flamengo e Botafogo. Né? Flamengo e Botafogo dos brasileiros são os que até aqui se classificaram na segunda posição. O Grêmio tem a possibilidade de se classificar, pode ser segundo. Muito difícil ser primeiro, né, nessa altura do campeonato, mas pode acontecer. Precisa ganhar os 2 jogos dele. Se ganhar os 2 jogos, ele é primeiro. Ele é o primeiro, ele vai a 12 pontos contra 10 do Strongest. Tem as duas possibilidades. O Strongest ele não pode joga se mais. classificar, o Strongest já fez os seus 6 jogos. O Grêmio, aliás, vive uma situação curiosa, né? Ele joga contra o Huachipato no Chile. O Grêmio, para mim, fez a melhor atuação brasileira da noite, ainda mais diante das circunstâncias. Agora, a vitória do Huachipato sobre o Estudiantes, o jogo teve 2-2 até o final. Ela era o melhor, né? Claro, ela cria a situação em que o Grêmio hoje pode ser primeiro, o Grêmio depende dele, o Grêmio pode resolver a classificação. Mas se ele perde o próximo jogo no Chile, ele está fora. É isso. Olha só como estão os potes, tá? Do sorteio, segunda-feira, repito para vocês, mesmo com a indefinição do grupo do Grêmio, o sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira, né? Então a gente vai saber, por exemplo, o primeiro colocado do grupo do Grêmio vai enfrentar alguém. Vai ser sorteado como o primeiro do C e segundo do C. Exato, primeiro do C e segundo do C. Então já estão garantidos no pote 1, olha só, que é o pote dos primeiros colocados. Fluminense, São Paulo, Júnior Barranquilla da Colômbia, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e muito provavelmente o River Plate. A situação do River é praticamente irreversível, né? É muito difícil que aconteça uma reviravolta no grupo e o River perca a sua primeira posição. Então deve ser River Plate ali e não o Nacional. No pote 2 temos Colo-Colo, Tajeres, o integrante do grupo do Grêmio, Botafogo, Flamengo, a indefinição ainda do grupo do River Plate, né? Pode ser São Lourenço, pode ser... Não, do Palmeiras. Do Palmeiras, grupo do Palmeiras, Del Valle. São Lourenço ou Independiente Del Valle, Peñarol e também ali deve ser o Nacional do Uruguai, né? O River deve ser, como eu disse, ali no primeiro pote, o River deve ser primeiro pote, o Nacional, o tradicionalíssimo Nacional do Uruguai, deve ser o segundo colocado do grupo. E aí, hein, pensando na próxima fase, o grupo 1, né, o pote 1 agora realmente ficou bastante mais forte do que Se você confirmar o River Plate. Ontem, né, a gente ainda analisava, havia mais equilíbrio. Mas eu tinha a sensação de que ainda era melhor estar no... sim, tanto por decidir em casa. Sim. E tem mais armadilha no pote 1 do que no pote 2. É evidente que o Botafogo vai ser um time duríssimo, porque vai ser candidato, se continuar mostrando a evolução que está mostrando. O Flamengo tem uma qualidade técnica que faz dele candidato. Se entrar o Grêmio como segundo, é um outro time. Isso. Em geral, os 3 brasileiros que podem ficar ali são indigestos. Aí, no restante dos estrangeiros, eventualmente um time de altitude, se o Strongest acabar caindo para segundo, mas aí o Grêmio passaria para o primeiro pote. O fato é que eu acho que mesmo os times não brasileiros do pote 1, River Plate, se confirmar, o Bolívar, por você ter que fazer um jogo em La Paz e aí ele forçando para fazer muito gol num jogo em que chega o segundo tempo e está te faltando gás. Acho que o adversário é complicado. É complicado, enfim. É evidente que é melhor. Mas eu acho que ainda em 2 partidas, as oitavas vai ser complicado também para todo mundo. E esse fato de, vamos supor que o Grêmio fique no pote 2, que acrescenta para os brasileiros, né, com Flamengo e Botafogo, cara, vão gerar realmente confrontos aí já grandes. O que eu vi de atuações, se eu tô no pote 2, hoje o time que eu torço para... Júnior Barranquilla. É o Júnior Barranquilla. É o time que se mostrou mais frágil, com pior desempenho. E não tem altitude. É que o Botafogo teve uma recuperação tardia no grupo, mas o Botafogo é melhor time, claramente, do que o Júnior Barranquilla. Teve um jogo no Newton Santos em que as coisas não encaixaram, o Botafogo não foi bem. No início de trabalho em que ele se expunha mais defensivamente, e ali ele acabou desequilibrando essa questão da posição do grupo, mas não tem dúvida que o Botafogo é o melhor time. Competição, né?